Gabriela Coutinho, nossa psicóloga do Simplesmente, que atende as crianças que chegam com ou sem diagnóstico, né, Gabriela? Sim. Fala um pouquinho para a gente da importância do acompanhamento psicológico para criança, para adolescente dentro do espectro autista. Boa noite, gente. Eu sou a Gabriela. E meu trabalho na clínica, ele tem menos tempo do que na escola, né, um professor, do que um acompanhante terapêutico, mas muitas vezes ele antecede o diagnóstico. Muitas vezes a criança ela não apresenta, às vezes, dificuldade na fala, mas tem dificuldade de manejo das emoções, tem dificuldade de controlar alguns impulsos, e aí chega na clínica com essas dúvidas. E aí ali a gente vai observando o comportamento da criança, percebendo algumas coisas e encaminha para avaliação, para investigação. E aí depois de um diagnóstico, ou quando a criança já chega quando ela descobre quando a gente chega a algum resultado, aí entra nas intervenções, intervindo com, de fato, o manejo das emoções, flexibilização como a Débora falou, né? Tem muita rigidez, então a gente tenta trabalhar essa flexibilização, trabalha diretamente com a família também, porque o diagnóstico ele traz um peso muito grande para a família, né? Ele traz um luto, ele traz uma perda da ideia de um filho normal, e isso traz muita dor para essa família. Então, é um trabalho que a gente fica ali maneirando as duas coisas, trabalhando junto com a família, a gente tenta estabelecer uma rotina que funcione e flexibilizar também a rotina. Entra nos dois lugares, de que a previsibilidade ela é uma parte importante do tratamento, mas também não pode ser muito rígido. E a família, às vezes, ela tem essa dificuldade de conseguir as duas coisas. Então, ele entra nesse trabalho, são 50 minutos por semana, então a gente precisa muito que a família ela dê continuidade àquilo que é aprendido e seja estimulado dentro de casa. E quando há um trabalho multidisciplinar, isso é muito mais eficaz, porque isso é reforçado de outras maneiras. E quando você fala do trabalho multidisciplinar, fala aí para a gente quais seriam as áreas, quais são os profissionais dentro dessa atuação, que você vê que é importantíssimo. Fala para o nosso público quais seriam os profissionais, assim. Quando a gente fala de um trabalho multidisciplinar, a gente também tem que levar em consideração que é um espectro. Então, não dá para falar assim, toda criança autista, todo autista precisa desse profissional. Mas aí tem criança que vai precisar de uma fono, tem criança que, às vezes, apresenta algum tipo de comorbidade, precisa de um psicopedagogo, um acompanhante terapêutico, e nutricionista, às vezes, por causa da questão da seletividade alimentar também. Então, depende muito de cada caso. Por isso que a gente precisa ter um olhar muito individualizado, já que cada criança é cada caso é um. Não tem como generalizar e tratar todo mundo como se fosse igual, porque cada pessoa é uma ali naquele contexto. Na verdade, né, tanto a pessoa no espectro autista quanto quem não está é único, né? A questão é que a gente não tem esse olhar para dentro, olhar para a Geise como Geise, né? Não olhar para a Débora como Débora, olhar para o autismo como autismo. E o autismo, acho que ele vem trazendo isso para a sociedade, né? Assim, vem trazendo esse olhar de que o João precisa de tal coisa, mas a Mariazinha precisa de tal coisa, e está tudo bem. Não é porque a Mariazinha precisa de dois tipos de suporte, não é porque ela tem tal dificuldade que ela não tem o autismo. Porque existe muita comparação, né? Sim. Meu filho, né? Você ouve muito isso na clínica. Justamente meu filho não é autista, porque o autista, ele olha no olho, meu filho não olha, o fulano olha, tem muito dessa comparação. Justamente por causa desse luto, né? Às vezes a família tem dificuldade de aceitar. O que a gente ouve muito também é quando fala assim, mas eu era assim quando eu era criança, ou então meu marido era assim quando eu era criança. E compreender o fator genético que acompanha o autismo, que está ali bem muito ligado, é muito importante. Então, explicar, e aí sempre trazer acolhimento para essa família, e às vezes a gente precisa explicar várias e várias vezes para que eles consigam compreender. Até ter, de fato, esse olhar de fato. Às vezes eu olho e fico, tem ali, e consegue compreender as limitações daquela criança também.
E aí você toca num ponto importante que eu acho que todos nós, né, podemos estar aqui falando. Pergunta que sempre vem, mas antigamente não existia autismo. Por que que hoje em dia existe tanto autista? Fala pra gente, Gabriela. Por que hoje existe mais autista ou hoje existe mais diagnóstico de autismo? Com relação a quantitativo, eu não vou afirmar que existam mais hoje ou mais antigamente, mas sempre houve. A gente tem mais conhecimento. Com mais conhecimento, mesmo uma pessoa que não tenha muita informação, com acesso à internet, ela consegue perceber alguns atrasos no desenvolvimento do filho, e aí vai procurar uma ajuda, às vezes antecipadamente, e ainda um próprio adulto que não teve uma percepção dessa na infância, consegue se enxergar na idade adulta como alguém que precisa de algum outro tipo de suporte. Então, é muito mais de acesso à informação que a gente tem hoje do que, de fato, se tem mais ou se tem menos. Claro que telas, né, tipo influencia muitas coisas, o tipo de conteúdo que as crianças consomem, modifica muitos comportamentos, não necessariamente da criança autista, porque ela já nasceu desse jeito, mas influencia muito no agravamento de alguns sintomas. Mas sobre ser mais hoje do que antes, é muito mais sobre a quantidade de conhecimento que a gente tem hoje para conseguir acessar um diagnóstico do que antigamente.